acordei no hospital depois de um grave acidente de carro. Minha mãe exigiu que me dessem alta mais cedo, contrariando as ordens médicas, para economizar dinheiro. 3 dias depois, todos foram curtir férias luxuosas e me deixaram sozinha em casa. Quando voltaram, ele abriu a porta e eles começaram a gritar. Meu nome é Emily. Tenho 29 anos. Trabalho remotamente com design gráfico. Moro nos arredores de Portland. E no mês passado, fui atropelada por uma caminhonete quando voltava do trabalho. Não me lembro do acidente em si. No momento, eu estava parada no sinal vermelho, pensando se ainda tinha alguma toalha limpa em casa. E no seguinte, acordei num quarto de hospital com um tubo no braço e uma dor de cabeça latejante que me deixava enjoada. Tudo estava embaçado. As luzes, muito fortes. Minhas costelas doíam cada vez que eu respirava. Eu mal conseguia me mexer. Mas o que lembro com absoluta clareza é da primeira coisa que minha mãe disse quando me viu: precisamos dar alta para você antes que isso comece a ficar mais caro. Nada de meu Deus, você está bem? Nada de como você está se sentindo? Só dinheiro. Essa era a prioridade dela. Pisquei para ela, tentando entender se eu tinha ouvido direito. Talvez minha cabeça ainda estivesse ruim. Talvez eu tivesse imaginado. Mas não, ela continuou. Disse que meu primo Nate podia cuidar de mim em casa. Ele é basicamente um médico. Não é? Ele é um estudante do 2º ano de medicina que uma vez perguntou se dava para pegar raiva ao tocar no esquilo. Uma enfermeira entrou e, com gentileza, explicou que eu estava com uma concussão leve, hematomas internos e talvez uma costela quebrada. Recomendaram que eu passasse a noite lá para observação. Coisas normais. Minha mãe balançou a cabeça antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A gente resolve isso. Não vamos pagar diária de hospital só para ela dormir. E aqui está a parte difícil de admitir: eu não discuti. Não reclamei. Não resisti. Só assenti e deixei acontecer. Acho que parte disso foi por causa da concussão, mas, na real, foi mais por hábito. Passei tanto tempo tentando não ser um peso que, quando alguém diz que sou cara demais para cuidar, eu simplesmente acredito. Anos atrás, dei a ela o direito de tomar decisões médicas por precaução. Eu estava doente e ela insistiu que era algo sensato para uma emergência. Nunca imaginei que ela realmente fosse usar isso. Nunca assim. Me tiraram do hospital naquela mesma noite. Eu não conseguia ficar em pé sozinha, então meu pai meio que me ergueu até o carro enquanto minha mãe discutia com a recepção sobre os códigos de cobrança. No caminho para casa, ficaram no viva voz com a minha irmã, planejando as férias, falando sobre o estacionamento do aeroporto e se tinham levado protetor solar suficiente. Eu fiquei sentada ali, agarrada num travesseiro contra o lado do meu corpo, tentando não vomitar. Quando chegamos, me colocaram no quarto de hóspedes, deixaram um frasco de ibuprofeno e disseram: tenta descansar. A gente vai sair cedo. E foi isso. Eles partiram na manhã seguinte. Só saíram. Sem me registrar em nenhum lugar, sem lista de emergência, sem comida estocada. Só uma mensagem da minha mãe mais tarde naquele dia: avise se o Nate aparecer aí. Ele disse que podia passar. Mas ele não passou. Na segunda noite, eu já não conseguia nem me sentar sem ficar tonta. Tive que rastejar até o banheiro. Em um momento, pensei em chamar uma ambulância, mas, quando fui conferir minha conta bancária para pedir um Uber, não tinha nada. Literalmente nada. $6,74. Eles tinham esvaziado minha conta. Minha mãe tinha acesso, para emergências. Acho que ela achou que uma massagem na praia valia a pena. Foi aí que caiu a ficha de verdade: eu não estava só sendo ignorada. Eu estava sendo usada. Eu não era filha deles. Eu era o cofrinho de emergência. O fundo de emergência. Aquela coisa em que você confia quando é conveniente, e que todo mundo esquece quando não é. Então, sim, fiquei ali deitado por alguns dias, com dor, sozinho. Ainda tentando justificar tudo de alguma forma. Como se talvez eu realmente tivesse sido caro demais. Talvez não fosse tão sério assim. Talvez eu estivesse exagerando. Mas Soiler,
Quando eles voltaram das férias deles, tiveram uma bela surpresa e a vida deles nunca mais seria a mesma. Cresci achando que era normal tratar dor como falha de caráter. Se alguma coisa doía, você não reclamava. Colocava gelo, enfaixava e seguia em frente. Era assim que as coisas funcionavam na nossa casa. Ou você era forte, ou era dramático. E adivinha de qual dos dois eu sempre fui acusado? Sou o mais velho de dois. Minha irmã, Sophie, nasceu quando eu tinha 5 anos. E, desde o momento em que ela chegou, ficou bem claro que ela era a favorita. Não de um jeito exagerado, tipo madrasta da Cinderela. Era algo sutil, mas constante. Quando Sophie chorava, sempre vinha alguém correndo. Quando eu chorava, vinham os suspiros. Ela ganhava os melhores lanches, as roupas novas, as festas de aniversário com tema e cupcakes combinando. Eu ganhava roupas herdadas dos primos, muitas das quais nunca me serviam direito. Quando eu quebrei o pulso caindo do balanço aos 8 anos, minha mãe disse que provavelmente era só uma torção. Passei 2 semanas tentando escrever com a mão esquerda até que, finalmente, me levaram ao médico. Estava fraturado. Saímos do hospital com uma munhequeira vagabunda e um aviso: cuidado da próxima vez. Quando Sophie ralou o joelho no parquinho, foi bandagem, spray antisséptico e sorvete. Minha mãe disse que ela era corajosa. Eu quebrei um osso, e ganhei uma bronca. Na escola, era a mesma coisa. Eu tirava boas notas em silêncio. Sophie passava em uma prova de matemática e a nota ia parar na porta da geladeira por um mês. Ela usou aparelho, fez aula de dança, teve tutor quando precisou. Um dia, perguntei se poderia fazer terapia depois de um ano difícil na faculdade e recebi um sermão sobre como as pessoas hoje em dia são sensíveis demais. Aprendi a parar de pedir, só para continuar sendo útil. Depois que me formei, consegui um emprego decente e voltei para casa para economizar. Pelo menos, era isso que eu dizia para os outros. A verdade é que eu tentei me mudar, mas a culpa colocada pelos meus pais me fez ficar. Você só vai jogar dinheiro fora com aluguel. A gente tá precisando de ajuda. Sophie ainda tá na escola. Não seria justo nos deixar na mão. Acordei no hospital depois de um grave acidente de carro. Minha mãe exigiu que me dessem alta mais cedo, contrariando as ordens médicas, para economizar dinheiro. 3 dias depois, todos foram curtir férias luxuosas e me deixaram sozinha em casa. Quando voltaram, ele abriu a porta e eles começaram a gritar. Meu nome é Emily. Tenho 29 anos. Trabalho remotamente com design gráfico. Moro nos arredores de Portland. E no mês passado, fui atropelada por uma caminhonete quando voltava do trabalho. Não me lembro do acidente em si. No momento, eu estava parada no sinal vermelho, pensando se ainda tinha alguma toalha limpa em casa. E no seguinte, acordei num quarto de hospital com um tubo no braço e uma dor de cabeça latejante que me deixava enjoada. Tudo estava embaçado. As luzes, muito fortes. Minhas costelas doíam cada vez que eu respirava. Eu mal conseguia me mexer. Mas o que lembro com absoluta clareza é da primeira coisa que minha mãe disse quando me viu: precisamos dar alta para você antes que isso comece a ficar mais caro. Nada de meu Deus, você está bem? Nada de como você está se sentindo? Só dinheiro. Essa era a prioridade dela. Pisquei para ela, tentando entender se eu tinha ouvido direito. Talvez minha cabeça ainda estivesse ruim. Talvez eu tivesse imaginado. Mas não, ela continuou. Disse que meu primo Nate podia cuidar de mim em casa. Ele é basicamente um médico. Não é? Ele é um estudante do 2º ano de medicina que uma vez perguntou se dava para pegar raiva ao tocar no esquilo. Uma enfermeira entrou e, com gentileza, explicou que eu estava com uma concussão leve, hematomas internos e talvez uma costela quebrada. Recomendaram que eu passasse a noite lá para observação. Coisas normais. Minha mãe balançou a cabeça antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A gente resolve isso. Não vamos pagar diária de hospital só para ela dormir. E aqui está a parte difícil de admitir: eu não discuti. Não reclamei. Não resisti. Só assenti e deixei acontecer. Acho que parte disso foi por causa da concussão, mas, na real, foi mais por hábito.
Passei tanto tempo tentando não ser um peso que, quando alguém diz que sou cara demais para cuidar, eu simplesmente acredito. Anos atrás, dei a ela o direito de tomar decisões médicas por precaução. Eu estava doente e ela insistiu que era algo sensato para uma emergência. Nunca imaginei que ela realmente fosse usar isso. Nunca assim. Me tiraram do hospital naquela mesma noite. Eu não conseguia ficar em pé sozinha, então meu pai meio que me ergueu até o carro enquanto minha mãe discutia com a recepção sobre os códigos de cobrança. No caminho para casa, ficaram no viva voz com a minha irmã, planejando as férias falando sobre o estacionamento do aeroporto e se tinham levado protetor solar suficiente. Eu fiquei sentada ali, agarrada num travesseiro contra o lado do meu corpo, tentando não vomitar. Quando chegamos, me colocaram no quarto de hóspedes, deixaram um frasco de ibuprofeno e disseram: tenta descansar. A gente vai sair cedo. E foi isso. Eles partiram na manhã seguinte. Só saíram. Sem me registrar em nenhum lugar, sem lista de emergência, sem comida estocada. Só uma mensagem da minha mãe mais tarde naquele dia: avise se o Nate aparecer aí. Ele disse que podia passar. Mas ele não passou. Na segunda noite, eu já não conseguia nem me sentar sem ficar tonta. Tive que rastejar até o banheiro. Em um momento, pensei em chamar uma ambulância, mas, quando fui conferir minha conta bancária para pedir um Uber, não tinha nada. Literalmente nada. $6,74. Eles tinham esvaziado minha conta. Minha mãe tinha acesso, para emergências. Acho que ela achou que uma massagem na praia valia a pena. Foi aí que caiu a ficha de verdade: eu não estava só sendo ignorada. Eu estava sendo usada. Eu não era filha deles. Eu era o cofrinho de emergência. O fundo de emergência. Aquela coisa em que você confia quando é conveniente, e que todo mundo esquece quando não é. Então, sim, fiquei ali deitado por alguns dias, com dor, sozinho. Ainda tentando justificar tudo de alguma forma. Como se talvez eu realmente tivesse sido caro demais. Talvez não fosse tão sério assim. Talvez eu estivesse exagerando. Mas Soiler, quando eles voltaram das férias deles, tiveram uma bela surpresa e a vida deles nunca mais seria a mesma. Cresci achando que era normal tratar dor como falha de caráter. Se alguma coisa doía, você não reclamava. Colocava gelo, enfaixava e seguia em frente. Era assim que as coisas funcionavam na nossa casa. Ou você era forte, ou era dramático. E adivinha de qual dos dois eu sempre fui acusado? Sou o mais velho de dois. Minha irmã, Sophie, nasceu quando eu tinha 5 anos. E, desde o momento em que ela chegou, ficou bem claro que ela era a favorita. Não de um jeito exagerado, tipo madrasta da Cinderela. Era algo sutil, mas constante. Quando Sophie chorava, sempre vinha alguém correndo. Quando eu chorava, vinham os suspiros. Ela ganhava os melhores lanches, as roupas novas, as festas de aniversário com tema e cupcakes combinando. Eu ganhava roupas herdadas dos primos, muitas das quais nunca me serviam direito. Quando eu quebrei o pulso caindo do balanço aos 8 anos, minha mãe disse que provavelmente era só uma torção. Passei 2 semanas tentando escrever com a mão esquerda até que, finalmente, me levaram ao médico. Estava fraturado. Saímos do hospital com uma munhequeira vagabunda e um aviso: cuidado da próxima vez. Quando Sophie ralou o joelho no parquinho, foi bandagem, spray antisséptico e sorvete. Minha mãe disse que ela era corajosa. Eu quebrei um osso, e ganhei uma bronca. Na escola, era a mesma coisa. Eu tirava boas notas em silêncio. Sophie passava em uma prova de matemática e a nota ia parar na porta da geladeira por um mês. Ela usou aparelho, fez aula de dança, teve tutor quando precisou. Um dia, perguntei se poderia fazer terapia depois de um ano difícil na faculdade e recebi um sermão sobre como as pessoas hoje em dia são sensíveis demais. Aprendi a parar de pedir, só para continuar sendo útil. Depois que me formei, consegui um emprego decente e voltei para casa para economizar. Pelo menos, era isso que eu dizia para os outros. A verdade é que eu tentei me mudar, mas a culpa colocada pelos meus pais me fez ficar. Você só vai jogar dinheiro fora com aluguel. A gente tá precisando de ajuda. Sophie ainda tá na escola. Não seria justo nos deixar na mão.
Eles retiraram milhares de reais de uma conta que não era deles. Ignoraram recomendações médicas. Me deixaram sozinha, ferida, sem acesso a cuidados ou dinheiro. E mesmo assim, conscientemente, dependeram de mim financeiramente durante anos. Ele disse que começaríamos com uma carta formal, detalhando tudo. Cronograma, fatos, registros bancários. E se eles não respondessem ou tentassem reagir com agressividade, a gente escalaria. Antes de prosseguir, ele me perguntou: "Você tem certeza que quer seguir com isso?" E eu disse que sim. Não por vingança. Não para fazer escândalo. Mas porque, pela primeira vez na vida, eu queria sair de verdade. Limpa. Livre. Para sempre. Então entramos com o processo. Tudo começou com um envelope. Um oficial de justiça entregou 3 dias depois. Na manhã seguinte, meus pais e a Sophie voltaram das férias. Chegaram bronzeados, rindo, arrastando as malas como se não tivessem deixado alguém machucada e esquecida no quarto de hóspedes. Eu não estava lá. Mas o Eric estava. Segundo a vizinha da frente que vê tudo pelas persianas, foi um caos. Minha mãe gritando acusações. Depois berrando: "Você está falando sério? Ela está nos processando?" Meu pai soltando palavrões baixos. E a Sophie perguntando: "Que diabos está acontecendo?" O Eric falou pouco. Entregou os papéis. Deu o cartão dele. E saiu. As mensagens começaram cerca de 30 minutos depois. Primeiro, minha mãe. "Você vai fazer isso com a gente, depois de tudo que fizemos por você?" Depois, minha irmã. "Você tá ficando louca. Não tá pensando direito." E então meu pai. Que nunca manda mensagem. "Precisamos conversar." "Não é assim que se faz." Eu não respondi. Só disse que tinha enviado um e-mail. Uma mensagem. Um anexo. Com o título: "Petição, caso tivessem esquecido." Incluía capturas de tela de todas as transferências que fiz para cobrir a hipoteca, as contas, as compras, os livros da Sophie. Uma cópia do relatório de alta do hospital. Prints das conversas por mensagem eu pedindo ajuda. Silêncio como resposta. Um extrato detalhado da conta bancária mostrando exatamente quando minhas economias foram transferidas. E para onde? A última página era a carta de cobrança que o Eric redigiu, explicando os danos legais que estávamos buscando. Reembolso total do valor roubado, além de indenização por negligência médica e sofrimento emocional. Não escrevi nenhuma palavra no corpo do e-mail. Só o arquivo. Eles abriram. E foi aí que o pânico de verdade começou. Minha mãe ligou 7 vezes seguidas. Depois foi a Sophie. Depois a Raquel, minha prima. Depois minha tia. A notícia estava se espalhando. De repente, todo mundo lembrava que eu existia. As mensagens começaram a chegar. Soavam mais como culpa disfarçada de preocupação. "A gente nunca quis te machucar. Você sempre foi parte da família, Emily. A gente só achou que estava fazendo o melhor." De alguma forma, eu ainda era irracional. A emocional. O problema. Não a pessoa que foi deixada para trás. Não a que pagou contas por 4 anos, enquanto era ridicularizada por trabalhar de casa. Não a que quase morreu, e foi abandonada com meio frasco de ibuprofeno e um celular quebrado. Mas é assim com gente como eles. Só te amam quando você é útil. E eu finalmente deixei de ser. Então, parei de atender. Cancelei minha linha do plano de celular familiar. Mudei minhas senhas, minhas contas. Me mudei sem avisar. Achei um estúdio no centro. É minúsculo. As janelas emperram. Tem um cheiro estranho no corredor que ainda não descobri. Mas é meu. Eu cozinho o que quero. Trabalho em paz. Tenho minha própria chave, minha própria caixa de correio, e um aquecedor que faz um zumbido à noite como uma canção de ninar. O Eric me liga a cada poucos dias com atualizações. O caso está andando. Eles ainda não responderam oficialmente.
Só mandam mais e-mails implorando para eu desistir. Mas eu não vou desistir. Porque agora não se trata mais de dinheiro. Se trata de dizer: você não pode fazer isso comigo. Não de novo. Nunca mais. É sobre ouvir os gritos do outro lado de uma porta que eu nunca mais vou precisar abrir. É sobre lembrar que eu não era louca, nem dramática, nem impulsiva. Eu só terminei. E melhorou. Acho que devia começar por aí. Porque percebi, depois de tudo, que ninguém tinha perguntado. Nenhuma vez. Nem. Como você está se recuperando? Nem. A dor melhorou? Nem. As dores de cabeça passaram? Mas sim. Eu melhorei. Não de um dia para o outro. E definitivamente não por causa de chás naturais ou mensagens vazias de melhora das pessoas que deveriam se importar. Levou tempo. Semanas de descanso de verdade. Consultas médicas sérias. Um fisioterapeuta que não me tratava como um peso. Teve dias em que eu chorei escovando os dentes, com as costelas doendo, achando que nunca mais ia me sentir segura dentro do meu próprio corpo. Mas eventualmente, eu melhorei. Encontrei um médico novo. Paguei com a ajuda de um amigo que me emprestou um dinheiro. Recebi o tipo de cuidado que deveria ter tido desde o começo. E assim que saí daquela casa que, de algum jeito, parecia mais fria que o hospital, eu voltei a respirar. De verdade. Respirar fundo sem sentir que isso era um luxo. Acho que foi nesse momento que percebi que tinha realmente me cansado deles. Quando vi que a minha cura era algo que eles estavam ativamente impedindo, o processo se tornou só uma formalidade. O Eric cuidou de tudo. Calmo. Firme. Implacável. Ele nunca deixou espaço para eu duvidar de mim mesma. Toda vez que eu perguntava: você acha que eu tô indo longe demais? Ele respondia, sem hesitar: Emily, isso não é pessoal. É jurídico. E você está completamente no seu direito. E eu acreditei nele. Meus pais, por outro lado, acharam que era blefe. Ignoraram toda a papelada inicial, fingindo que não era nada. Minha mãe mandava mensagens do tipo: você vai se arrepender disso. Famílias não processam umas às outras. Meu pai mandou uma única mensagem: chega. Você já fez seu ponto. Como se tudo fosse uma encenação exagerada. Como se eu estivesse atrasada para uma despedida dramática. Mas quanto mais eles ignoravam, mais caro aquilo se tornava para eles. Até que o Eric deixou claro. Estávamos prontos para ir a julgamento. E aí, como mágica, eles quiseram conversar. Surgiu uma proposta de acordo discreto, claro. Sem admissão de culpa. Uma transferência. Um pacto de silêncio. Todos seguiríamos em frente. Se eu desistisse de tudo. Não respondi de imediato. Deixei-os esperando 2 dias. Então disse ao Eric: aceite o acordo. Mas eu quero cada dólar de volta. Cada centavo que eles tiraram. E um reconhecimento por escrito. De que não sou responsável por nenhuma conta futura deles. Ele só respondeu: considera feito. O dinheiro caiu na minha conta numa manhã de terça-feira. Eu estava sentada no chão do meu novo apartamento. Comendo cereal seco numa caneca. Porque ainda não tinha encontrado as tigelas na mudança. Fiquei olhando para a tela por 1 minuto inteiro. Assistindo os números se atualizarem. Minhas economias, aquelas que levei anos para construir, voltando como se nunca tivessem sumido. E pela primeira vez desde a crise, eu me sentia de novo. Eles não tinham vencido. Não tinham me quebrado. Mas estavam, claramente, começando a desmoronar. E eu nem precisei fazer muito para saber. A notícia correu. Alguns parentes próximos apareceram com mensagens vagas, tipo: espero que você esteja bem. Desculpas disfarçadas em frases neutras. Uma das minhas tias comentou, em tom contido, que meus pais estavam passando por uma fase difícil financeiramente. E que a Sofia estava tendo dificuldades para se adaptar.
Não pedi mais detalhes, mas escutei o suficiente. Hipoteca atrasada, contas de luz sem pagar? Dinheiro da mercearia que antes vinha de mim? Não vinha mais. Imagino que a casa pareça maior agora. Cômodos vazios. Geladeira vazia. Conta bancária vazia. Sophie postou algo no Instagram vago e azedo. Sobre pessoas que não aguentam piadas. Sobre ser apunhalada pelas costas por quem mais deveria te amar. Não respondi. Só silenciei o perfil dela e voltei para minha vida de verdade. E então, como um relógio, minha mãe mandou um e-mail. Sem assunto. Só um bloco de texto. Emily, você deixou claro o seu ponto. Acho que está na hora de deixarmos isso para trás. Famílias brigam, mas não guardam rancor. Você sempre foi a responsável. Nunca quisemos te machucar. As coisas se complicaram. Sim, talvez tenhamos passado dos limites. Mas ainda somos sua família. Podemos seguir em frente? Ela não mencionou o dinheiro. Nem o hospital. Nem o fato de ter me deixado sozinha. E esvaziado minhas economias sem piscar. Só culpa. Culpa polida, passivo-agressiva. Embrulhada em nostalgia e palavras bonitas. Li o e-mail 2 vezes. Depois encaminhei pro Eric. E bloqueei o número dela. Não chorei. Não me senti vingada. Só silêncio. E, às vezes, isso é o suficiente. Hoje eu moro sozinha. Apartamento de um quarto, simples, sem luxo. As paredes são finas. O forno faz um tic-tac esquisito. Mas é meu. Pago minhas contas. Faço minha lista de compras. Vou à fisioterapia uma vez por mês. Só para garantir que meu ombro não volte a travar. Comprei um sofá usado e um abajur decente. E quando sento nesse sofá à noite? Com a luz do abajur deixando tudo suave. Sinto algo que não senti há muito tempo. Paz. Ninguém te conta isso, mas romper com a família. Não é uma cena de novela. Não tem gritaria, nem porta batendo. Às vezes é só silêncio. Sem mais mensagens. Sem mais esgotamento. Sem mais pisar em ovos pelo conforto dos outros. Só espaço. Só calma. Uma noite, algumas semanas depois do acordo. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei tocar. Nenhum recado. Depois outra chamada. Depois uma mensagem. Por favor, Emily. Fale comigo. Não reconheci o número. Mas conheci a voz por trás. Não atendi. Fechei o laptop. Liguei a chaleira. Fiquei olhando a água ferver. E pensei. Era isso que eles temiam. Não era o processo. Nem o dinheiro. Era eu me escolher. Eles passaram anos me convencendo. De que eu não valia a pena. De que eu era sortuda por tê-los. De que ser útil era o mesmo que ser amada. Mas agora eu não era útil. Nem submissa. Eu era livre. Eles queriam que eu fosse quieta. Quebrada. E grata. Eu não sou mais nada disso. E essa é a verdadeira vitória. É isso. Essa é a história. Eu sei que muita gente vai dizer que fui longe demais. Que você não abandona sua família. Que eu deveria ter perdoado. Tentado mais. Mantido a paz. Mas, sinceramente, eu tentei. Por anos. E paz não significa muita coisa. Quando só uma pessoa paga por ela. Então, o que você acha? Eu fiz o certo? Deixa aqui nos comentários. Tô genuinamente curiosa. E se essa história falou com você? Ou se quiser ouvir mais como ela? Vai lá e assina.